Oséias, vamos iniciar agora nossa série sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Vamos entender pela Bíblia a realidade desses seres angelicais e celestiais. Antes de nós entrarmos na nossa temática, no nosso assunto, quero lembrar você de não deixar de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para quando lançarmos novos conteúdos você ser notificado e de imediato acompanhar o nosso conteúdo. E compartilha com mais pessoas que também têm interesse no assunto, interesse em estudos bíblicos, para serem também, como você, abençoados pela palavra de Deus. Então, vamos então entrar na nossa temática. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ter uma referência clara aos anjos no Novo Testamento, nesse texto. Diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para o serviço daquele que hão de herdar a salvação? Então, observe, aqui está falando que os anjos, não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É uma interrogação, mas você percebe nessa interrogação uma afirmação, onde ele está declarando, fazendo uma pergunta, como que uma ironia, mas na verdade está fazendo uma afirmação de que a natureza dos anjos é uma natureza espiritual e que esses seres espirituais estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Um texto no Antigo Testamento, onde nós percebemos que foi extraído esse texto, é em Salmos 104. Salmo 104, o salmista vai também falar sobre o mesmo assunto. 104, versículo 4 diz assim: fazes dos teus anjos espíritos e dos teus ministros labaredas de fogo. Observe, faze dos teus anjos espíritos e dos teus ministros labaredas de fogo. Então, primeira coisa, qual é a natureza dos anjos? Qual é a natureza deles? A natureza dos anjos é espiritual. Eles são espíritos, ok? Eles não são almas sem espírito, eles são espíritos que têm alma. Nós somos alma, temos espírito e um corpo. Nós não somos espírito, nós somos alma que tem espírito e corpo. A criação de Deus, desde o mundo espiritual até o mundo físico, o mundo dos homens, tem as suas classes na criação, de acordo com a sua natureza, a sua matéria-prima. Então observe, por que eu não posso falar que o homem ele é um espírito? Porque isso eu vou diretamente contra o princípio da criação de Deus em relação aos seus seres. A criação, observe o que eu vou lhe mostrar agora. Ela tem 3 níveis de natureza na sua formação. Os anjos são espíritos, ok? O homem é uma alma, os animais, corpo. Aqui é anjos, aqui homem, e aqui animais. Então não tem como um homem ser espírito, porque ele não é anjo. O homem é um homem, ser humano, é uma alma, não é um espírito. E o animal não tem como ser o homem, nem o homem ser o animal, porque é corpo. A vida do animal está restrita aos seus instintos. Quando o animal morre, ele não vai para o céu, ele não vai para o mundo espiritual. Ele veio da terra, então para a terra ele retorna. E por que quando morre o espírito vai para Deus? Ele vai para Deus porque de Deus veio o espírito do homem. Quando você lembra lá de Gênesis capítulo 2, que vai falar sobre a formação do homem, a criação do homem, ele diz que Deus forma o corpo do homem do pó da terra. E quando o corpo está pronto, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o ruach, o espírito. E quando o espírito toca no corpo, o homem torna-se alma vivente. Dali que vem o espírito do homem, de dentro de Deus. O espírito do ser humano é uma partícula do Espírito Santo. Então, eu não posso falar que o homem é um espírito. O homem é uma alma que tem um espírito e tem um corpo, mas isso é temporário. Então, os anjos são espíritos. Essa é a classe
normal. Essa é a classe da formação da criação. Eu não posso alterar a natureza humana e nem alterar a natureza dos anjos e nem a dos animais. Então, esse texto mostra que os anjos são espíritos, e eles estão na terra. Por quê? Porque aqueles que hão de herdar a salvação, eles estão aqui. Quando o escritor aos Hebreus fala, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, Deus envia anjos para servir pessoas que estão no processo da salvação, que estão galgando a salvação. Então eles estão ao nosso serviço. A Bíblia vai falar em Apocalipse que João quis adorar o anjo e o anjo o repreendeu, o anjo o exortou, disse: não faças tal, não adore a mim, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, o que ele estava querendo dizer? Eu sirvo a você, porque o conservo tem o servo e tem um conservo. O servo serve ao seu senhor e o conservo serve ao servo. Então ele está dizendo que ele é conservo de João. Ele serve a João, que é um servo do Senhor. Isso acontece conosco. Os anjos servem a nós. Os anjos serviram o povo de Israel quando estavam ainda no Egito. Como que você acha que aquelas pragas elas se cumpriram na terra do Egito? Cada praga daquela foi uma operação de um anjo, de anjos espirituais naquela área. Eles operaram, eles guerrearam contra aquela entidade que estava sendo envergonhada por aquela praga. Então, eles estavam ali fazendo toda uma assessoria ao povo de Israel. E isso também continua acontecendo conosco. Agora, pouco se conhece acerca dos anjos e por isso pouco eles conseguem exercer o ministério deles. Porque você observa que eles são ministradores, eles cumprem o ministério. Que ministério? Servir você. Servir você na sua vocação. Eles estão aqui para auxiliar o Filho de Deus, para auxiliar o servo de Deus a cumprir a sua vocação, a chegar até o seu propósito. Então, anjos, eles são reais. Anjos, eles existem. Obviamente que eles foram criados pelo poder da palavra de Deus. Nós fomos diferentes, fomos formados a partir do toque das mãos de Deus. Deus formou com as próprias mãos o boneco e soprou nesse boneco o fôlego de vida. Mas eles são seres poderosos. Os anjos são seres poderosos, mas mesmo assim nos servem. Existem algumas coisas que nós temos que os anjos não têm. Os anjos não têm dentro deles o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Anjos não entendem o que é fé. Não entendem o que é fé, porque eles sabem, eles veem, contemplam Deus. Nós não contemplamos Deus com os nossos olhos físicos, para nós dizermos como que Deus é. Então, ele não sabe o que é fé. Então, quando eles veem um cristão se ajoelhando para falar com Deus, eles ficam se interrogando. Por que ele faz isso? Como que ele busca alguém que ele nunca viu? Como que ele dialoga, fala com alguém que eles nunca contemplaram com os olhos? O que é isso? O que eles estão fazendo? Então, eles se impressionam com a fé de cada um de nós quando nós buscamos a Deus ou quando nós colocamos a nossa vida como preço de sacrifício pela vocação que nós temos. Quando a gente não dá valor à nossa vida acima da presença de Deus. É quando você diz, a minha vida ela está ao dispor de Deus, ela está para o serviço de Deus. Então, eles ficam impressionados com isso. Os anjos também aprendem a palavra ouvindo o cristão pregar. Os anjos não têm a revelação da palavra. Eles não têm a profundidade da palavra. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Não tem o Espírito Santo dentro deles. A alma dos anjos já tem uma personalidade. Ela já foi criada com uma personalidade. Então, os anjos como seres espirituais foram criados com uma personalidade. Então, o espírito do ser humano, o teu espírito, ele foi criado sem personalidade. A alma não está dentro do teu espírito. Não há isso não acontece com o ser humano. Existe um ponto que divide espírito humano da alma do ser humano, que é o coração. É onde nós vemos lá em Hebreus capítulo 12 falar sobre isso. Que a palavra de Deus, ela é mais afiada, mais aguda do que qualquer espada de dois gumes.
e ela penetra até o ponto de divisão entre alma e espírito. Então, não existe, a alma não está dentro do espírito, diferente dos anjos, que a alma dos anjos está dentro do espírito. É um espírito com personalidade, certo? Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito, trazendo a personalidade de Deus para dentro de nós. Por isso que quando nascemos de novo, é no meu espírito que habita o Espírito Santo. Os anjos não têm isso. Anjos não nascem de novo, eles são criados. Eles não nascem de novo, eles são criados santos. Então, assim foi com o diabo, que antes era o luzeiro. Eu quero te mostrar as 4 classes de anjos que tem no céu. E essas 4 classes de anjos no céu, elas são copiadas pelo luzeiro, pelo diabo. Ele vai copiando de acordo, colocando outros nomes, mas são cópias. O diabo ele é o maior pirata que existe. É o diabo. Então, deixa eu lhe mostrar aqui as 4 classes de anjos que tem no céu. E as 4 classes ou 4 tipos de demônios. Então, são as 4 classes de anjos. Os querubins, serafins, arcanjos e anjos. Agora observa, isso aqui não é a natureza dos anjos, isso aqui é o ofício dos anjos. Aqui é um ofício angelical, aqui é um outro ofício angelical, aqui é um outro ofício angelical e aqui é um outro ofício angelical. Como que o diabo copia esses ofícios? Vou te mostrar. No reino das trevas existem os principados, existem as potestades, existem os dominadores e existem as hostes. Os principados é uma referência aos querubins, as potestades aos serafins, os dominadores aos arcanjos e as hostes aos anjos. Essas são as colocações dos seres angelicais das trevas e esta colocação dos seres angelicais do terceiro céu. Observando então essas 4 classes de anjos, de acordo com os seus ofícios, entenda, querubim não é a natureza do anjo. A natureza do anjo é espírito, eles são seres espirituais. Querubim é a função de determinados anjos. Eles foram criados para cumprir esse ofício, para cumprir essa função de querubim. Qual é a função do querubim? É guardar a glória de Deus e carregar a plataforma do trono de Deus. Os serafins é uma outra função de outros anjos. Qual é a função dos serafins? Guardar a santidade de Deus e a honra do Senhor. Então, qual é a função dos arcanjos? Guerrear as guerras, as lutas e as batalhas de Deus. Deus não luta com o diabo, ele envia anjos para fazer isso. Deus não vem se trocar com a criatura. O diabo é criatura, foi criado como luzeiro, mas tornou-se diabo, tornou-se Satanás. Então Deus não troca-se com a sua criatura, Deus não se rebaixa ao nível da criatura chamado diabo. Não faz isso. Ele tem anjo para fazer isso, ok? E os anjos, que são uma outra classe de função de anjos, são os mensageiros, aqueles que guardam os cristãos aqui na terra, que protegem cada cristão, cada um que tem uma aliança com Cristo. Então, essas são as funções dos anjos, essas são as classes dos anjos. Aí vem os principados, que é para imitar os querubins, as potestades que imitam os serafins, os dominadores que imitam os arcanjos e as hostes que imitam os anjos. O diabo, ele é um pirata. Então, no próximo vídeo, na próxima série, vamos falar mais sobre os anjos, tratar um pouco mais sobre essas funções, o que são principados, potestades, dominadores e hostes, como que eles operam no mundo espiritual, assim também como querubins, serafins, arcanjos e anjos. Deus te abençoe, estamos juntos